Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Neymar e mais uma vez aqui com um videozinho com vocês, para vocês. Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor para o seu coração, que nós vamos ler aqui em Marcos 4, no versículo 35, onde fala: Jesus acalma a tempestade, né, gente? Uma história muito conhecida, que acredito que você, quando eu começar a ler, você vai lembrar que já ouviu essa história em algum momento na sua vida. Começando aqui do 35, ó, diz assim, ó: Naquele dia, sendo já tarde, disse o Senhor Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram a... E Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímido? Como é que não tem... E Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Então, lembrou dessa história? Com certeza você já ouviu falar dela em algum momento da sua vida, né? Jesus estava no barco junto com os discípulos e veio uma tremenda tempestade, muitos ventos, e os discípulos ficaram amedrontados, logicamente, né? Jesus estava dormindo lá no porãozinho do barco, enquanto a tempestade caía forte lá fora, e todos eles morriam de medo, né, de perecer, de morrerem. Por isso eles foram lá, acordaram Jesus e pediu Jesus para que fizesse alguma coisa. Foi então a hora que Jesus falou, né: Mar, aquieta-te, vento, cale-se. E na mesma hora o vento cessou, o mar se acalmou. E os discípulos olharam para o outro e falaram: Quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Eu digo para você hoje: este é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Nós é que nos afastamos, nós é que mudamos, nós é que deixamos ele, né? Ele não deixa a gente de jeito nenhum. Se você ler um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 5, vai falar sobre o endemoniado gadareno, né? Um homem vivia no sepulcro, morava no cemitério. Ele vivia endemoniado, vivia pelado, não tinha mais família, não tinha jeito para ele. As autoridades já tentaram prender de todas as formas, mas ele reagia e não conseguiram prender. Então ele vivia endemoniado, morando, vivendo pelado em um cemitério, em um sepulcro. Quando o barquinho que estava Jesus e os discípulos atravessaram para outra margem, assim como disse Jesus no início deste livro, atravessaram para outra margem. Quando chegaram até lá, que eles desceram do barco, adivinha o que aconteceu? Este endemoniado veio correndo ao encontro deles, pelado, endemoniado, louco da cabeça, veio correndo. Quando ele veio correndo, os discípulos devem ter pensado: meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Onde que esse Jesus trouxe a gente, né? E aí esse endemoniado chegou perto de Jesus e falou: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, para que venha me perturbar? E Jesus falou assim: qual é seu nome?
E ele falou: nós somos a legião, porque nós somos um montão. Os discípulos devem ter pensado assim: quem é esse que pensa que a gente veio perturbar eles, né? Porque nem os discípulos sabiam o que Jesus... Então, embora os discípulos não sabiam, mas Jesus tinha atravessado aquele mar para libertar aquele homem. Por mais que ele seja um endemoniado, pelado, perturbado, largado, vivendo num sepulcro, por mais que ele seja a escória da sociedade, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém nunca diria que um dia tivesse solução para o problema dele, Jesus viu que ele tinha sim solução. Jesus viu nele a libertação e Jesus viu que poderia sim fazer dele uma pessoa nova, uma pessoa transformada. Muitas vezes eu e você julgamos pela aparência, dizemos que aquele não tem solução, que fulano, que ciclano, aquele não tem futuro, aquele não vai prestar, aquele não vai dar nada, não vai dar para nada, não vai dar certo na vida. Mas Deus conhece o meu coração, conhece o coração daquele que às vezes nem a família acredita que vai ter um futuro brilhante, que vai ser uma pessoa diferente. Mas Jesus vê em mim e em você aquilo que ninguém vê. Aquilo que sua mãe não vê, que a sociedade não vê, aquilo que às vezes nem o seu pastor não vê. O nosso Jesus, ele vê, porque muitas vezes você não acredita que você é capaz de pregar a palavra de Deus, você não acredita que você... Mas eu te digo que não é o tamanho do amor de Deus, a quantidade do amor de Deus, a qualidade do amor de Deus, porque nunca foi isso. O negócio é o quanto você está disposto em deixar Deus te transformar, o amor de Deus agir na sua vida, porque depende de nós, depende apenas de nós. No momento que nós nos afastamos, nós estamos dizendo para Deus: eu não quero mais, eu não quero saber. Mas no momento que nós nos achegamos a Deus, nós dizemos assim: Senhor, tome conta da minha vida, eu entrego nas suas mãos. Tudo o que eu preciso fazer é o Senhor que vai decidir. Então, nós estamos falando de transformação. O Senhor Jesus transformou a vida daquele endemoniado gadareno. Aquele endemoniado que vivia num sepulcro, comendo sabe-se lá Deus o quê? Pelado e endemoniado. E você? E você, qual é o tamanho do seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o problema que você diz, você julga não ter solução? Qual é o seu problema que te afasta do Senhor? O que é que você tem na sua vida que você pensa: eu nunca vou ser ninguém na minha vida, eu não vou conseguir alcançar nenhum objetivo? Qual é? Será que é maior do que aquele homem? Será que é maior os seus problemas do que o daquele homem? O que aquele homem tinha? Largado, abandonado pela sociedade, onde ninguém dava nada por ele? Será que você vive uma situação mais precária que aquilo? Mesmo que se vivesse, o Senhor, ele ressuscita até mortos. Por que que ele não vai resolver a sua situação? Ele resolve sim. Será que a sua situação é mais precária? Mesmo se for, o meu Deus, o Deus que eu creio, ele pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar mortos, ele pode tirar endemoniado do sepulcro e dar uma vida nova. Se você ver aqui no começo do texto, vai dizer assim, ó: e sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Muitas vezes a gente acha que já tive filhos, é tarde para mim, agora não dá mais. Não é dessa forma. Se Jesus mandou para passar para o outro lado, é porque a história não acaba aí. Se ele mandou passar para outra margem ou passar para o outro lado, é porque os discípulos não iam morrer ali naquela chuva, naquela tempestade. Se ele mandou ir para o outro lado, porque ele tinha um propósito lá do outro lado.
que era libertar aquele homem, né? Então é assim na minha vida, na sua vida. Se o Senhor colocou um desejo no seu coração, se Ele colocou um sonho, não pense que é impossível de ser realizado, não. Porque se Ele te deu a capacidade de sonhar, Ele também vai te dar a capacidade de realizar. Desde que você esteja sempre com Ele, não abra mão da presença dEle, esteja com Jesus, escolha andar com Ele, porque assim os seus sonhos vão se realizar, porque Ele não abre mão nem de mim, nem de você. Seja nós escória da sociedade ou não, Ele te ama. Pois é por sua causa que Jesus atravessa o outro lado, atravessa a outra margem. É por sua causa, porque Ele vê potencial em você. Aquele potencial que o seu pai não vê, que a sua mãe não vê, que o pastor não vê, que a sociedade não vê. Jesus vê potencial em você. Ele acredita e Ele vai investir. Ele investe em você e Ele te capacita. Não tenha medo, não acha que você é um zero à esquerda e que você não vai realizar os planos de Deus na sua vida, porque vai sim. Ande com Ele, persevere e continue, porque são muito mais os sonhos de Deus na nossa vida do que os nossos, do que nós mesmos possamos acreditar. Então não esqueça disso, você é um escolhido do Senhor e Ele vê potencial em você. Eu quero deixar para você nesse vídeo é que Jesus te ama e Ele está lá de braços abertos te esperando a qualquer momento. Volte enquanto ainda há tempo, porque os dias eles estão se passando muito rápido e logo chega o reino dos céus. Então, gente, esse foi o videozinho de hoje. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like, aperta esse joinha aí para ajudar aqui o canal da coleguinha. E deixa um comentário, deixa o que você achar melhor. Se você gostou, comenta para ajudar aqui, né, a coleguinha. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. E Jesus te ama. Tchau, tchau.